Vamos começar pela primeira questão. Como é que tu entraste em TI? Como é que foi o princípio da tua carreira? Eu comecei novo, né? Eu entrei na Hum, faculdade com 17 anos e meio, né? E não tinha como entrar numa. Não tinha nem idade para poder entrar numa empresa, né? Não era menor de hum, idade. Só que eu tive a oportunidade para trabalhar numa escola de informática. Então eu iniciei em cursos profissionalizantes, né? Para poder explicar informática para as pessoas, né? Então na época era Windows básico, WordStar, Lotus 123, essas ferramentas bem que só a velha guarda aí conhece, né, de informática. Mas foi muito bom para mim porque eu descobri qual era o meu amor, né? Minha paixão sempre foi tecnologia, né? Então, e antes de entrar na faculdade, eu fiz 2 anos de colégio técnico. Então, eu estudei muita hum, programação antes de entrar na faculdade. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já era um bom programador. hum. Então, eu iniciei com essa parte e aí, como todo mundo, comecei a fazer estágio depois, né? Então, logo no primeiro ano de faculdade, já consegui arrumar um estágio e fiquei muito tempo da minha carreira como programador. Só que com linguagens antigas, né? Hum. COBOL, C++, Pascal? Clipper, né? Pascal também aprendi na faculdade. Então, Ouvi dizer, eu, ouvi acho, dizer. eu achava que ia ser programador. Eu amava. Eu Hum, tinha livro, eu comprava livros e mais livros de programação. Eu montei uma. Quando eu estava na faculdade, eu montei uma pequena soft house. Meu irmão, ele é um ano mais novo do que eu, né? Então, hum, quando eu estava no terceiro ano da faculdade, ele tinha entrado na faculdade. E hum. eu montei uma. Como eu trabalhava em escola de informática, na época não tinha sistema de controle de escola de informática. Para o pagamento dos alunos, controle de chamada, não tinha Hum. nada. E eu, como eu conhecia, estava há anos já trabalhando lá, eu montei um sistema de controle de escola de informática. Eu vendi para a escola onde eu trabalhava e depois eu vendi mais para mais 2 escolas, tive 3 clientes. Até aqui, né? Nossa, Empreendedorismo. empreendedorismo naquela época, né? E hoje eu sou professor universitário, então eu comecei Hum, dando aula de informática básica, mas eu nunca parei de dar aula, nunca. ok, Aí hoje eu sou professor universitário, dou aula de MBA, né? E sempre trabalhando em paralelo. Tá? Porque ok. são duas paixões que eu tenho, né? Essa parte técnica e a parte acadêmica. Então, inicialmente formação académica, depois pegaste o estágio, eh, em seguida entraste logo para o mercado de TI, continuaste como programador ou vieram outras áreas? Eu entrei como programador, só que era um programador misto. Meu primeiro emprego foi na Pirelli, né? Hum, Empresa de pneus. Eu trabalhava dentro da fábrica. Então, o que que eu ok. tinha que fazer? Eu tinha que dar manutenção para os sistemas de fábrica. E eram muitos Hum, sistemas de fábrica. E eu me decepcionei um pouco. Por quê? Porque eu, como programador, meus programas eram muito bonitos. As hum, telas perfeitas, as cores do jeito que era. Eu fui uma das primeiras pessoas que eu conheço, né, na minha hum, área, lá colocar mouse no Clipper. Não tinha mouse no Clipper. Só pelo teclado. Então eu fiz uma hum, biblioteca em C++, coloquei um mouse no Clipper. Eu fazia tudo com muito capricho. Quando eu comecei a trabalhar na vida real, eu comecei a ver que a vida de programador não era bem assim. Então o que aconteceu? Eu estava dando suporte para um sistema, aí eu estava hum, lá com aquele capricho, vinha minha gestora, o que que você está fazendo? Ah, estou arrumando esse sistema. Não, não, tem um sistema aqui que tem a prioridade, passa para o outro. Aí eu tinha que ir para outro sistema. Eram linguagens que não eram orientadas a objeto. Então eram linguagens que a gente chama de linguagens lineares. Você tinha que entender o que o cara fez. Você tinha que ler o programa do começo até o final, no Notepad da vida, hum. e entender o que ele fez, e depois de entender, fazer alteração. Então, não tinha muito padrão. Então, eu estava fazendo no sistema. Aí falavam, não, esse não é prioridade, tem que fazer outro. Aí eu estava no outro sistema. Aí, quando eu estava entendendo, ela falava, parou uma máquina de produção, você tem que mudar para o outro sistema agora. Eu falei, isso não é pra... Eu lembro que uma vez eu peguei um café, saí, comecei a andar na fábrica e pensei, não quero isso para minha vida. Eu vou enlouquecer. E olha que eu tinha 19 anos. 19 Ui. anos, né? Mas eu sempre amei programação. Só que, mesmo trabalhando com programação, TI é TI, né? Então, TI Sim. sempre foi um faz-tudo. Então, eu tinha que cuidar de terminal IBM, tinha uma rede novel que eu também tinha que cuidar. Então, eu mexia muito com programação, mas tinha um pezinho ali na parte de infraestrutura, né? E Hum, infraestrutura não tem jeito, né? A gente brinca, né? Ele é um bichinho que, quando pica, você nunca mais vai largar. ok. Você acaba se apaixonando, né? É um vício. Com os problemas que nunca deixam de aparecer, né? Os desafios, né? É. É. Só-
Mas são bons desafios, né? Que Sim, fazem o indivíduo crescer, desenvolver. Não vais ter a rotina do dia a dia, porque se o sistema estiver a funcionar, alguém vai culpar-te. Olha, é um problema de infraestrutura, então tens é. que resolver alguma coisa. Okay. Uhum. E ficaste nessa empresa, ok. Depois aquilo não era para ti, qual foi o próximo passo? O que aconteceu, eu fiquei na Pirelli 1 ano e meio, mais ou menos, né? E Hum, sempre dando aula, né? Sempre continuando dando aula, né? E aí eu tive uma oportunidade para trabalhar numa empresa, uma outra empresa, né? Que era uma empresa realmente de TI, diferente da hum, Pirelli, né? O nome era EDS, né? A EDS hum, virou HP, que virou hoje DXC, né? Então ela ok. foi mudando de nome, tá? Então, foi comprada pela HP. A EDS era uma empresa que cuidava de toda a parte de TI da General Motors, globalmente, porque ela nasceu da General Motors. Então a General Hum, Motors tinha uma área de TI, essa área de TI virou uma empresa, e essa empresa virou a EDS, que era uma empresa americana. E nessa empresa, aí eu fui convidado para trabalhar na parte de infraestrutura. Comecei com o suporte a cliente, né, que seria um helpdesk hoje. Então, hum, todo problema que o cliente tinha, ele me ligava de qualquer coisa. Mainframe, hum, impressora, Windows, rede novel. Então, a gente faz tudo. tudo ali, né? E foi bom porque eu conheci muito de infraestrutura. Por exemplo, foi onde eu conheci mainframe. Eu não conhecia nada Hum, de mainframe. Eu tinha que conhecer a parte de mainframe, HackF, né? A parte de rede, né, o NetView. E aí lá eu fiquei. Lá eu galguei bastante. Lá foi a empresa que realmente me desenvolveu, né? Lá eu tive a oportunidade de aprender. Nessa empresa eu fiquei 5 anos. Então, hum, a primeira fiquei 1 ano e pouquinho, aí fiquei 5 anos, quer dizer, foi que a empresa que me consolidou profissionalmente. E foi lá que eu descobri o valor da certificação técnica. Né? hum, Lá foi, eu nem sabia o que era uma certificação técnica. Aí trabalhando lá, eu conheci uma pessoa, né? Uma moça, hum, Paula, que foi a primeira pessoa certificada que eu conheci na minha vida, né? Que hum. era certificada Windows 3.11. Só pra você ter Ok. ideia, né? E ela era uma deusa dentro da empresa, né? Era a única que tinha certificação Microsoft, né? E eu ficava, nossa, que legal, eu quero isso para minha vida, eu quero isso. Só que eu não vou conseguir, o que que eu tenho que fazer? Porque naquela época, para você ter ideia, não tinha internet em casa. Ok. Pra você ver quanto que era difícil. Se você quisesse estudar naquela época, você tinha que ir numa livraria, que a gente tinha Hum, duas que eram livrarias que eram as melhores, né? Que era uma chamada em São Paulo chamada Tempo Real e uma chamada Cultura, e esperar os livros importados que chegavam lá. Então em todo inglês ou português? em inglês. Então sabe o que eu quero, meu sonho assim, final de semana o que eu fazia? Eu ia na Cultura e na Tempo Real para ver se tinha livro novo. Ficava É. esperando chegar os livros, na época da Cybex, que eram os livros de certificação, né, que eram Hum, dados, os livros do Todd Lamb, né, que até hoje trabalha hum, com a parte de. Então, que eram os melhores que tinha. Então, eu ficava naquilo. E aí, um dia eu peguei e falei, eu vou fazer isso. Aí, eu estudei bastante e tirei minha primeira certificação em 1997. por conta 97 própria? é, por conta própria, Windows 95. Não, não teve, olha, preciso ir por esse centro, seja lá o que for. Não, por É. conta própria. Livro, era um livro, eram 2 volumes do livro de Windows 95, 2 volumes. Hum, Eu li o livro inteiro e pronto. aí fui e fiz e passei. Nem acreditei. O pessoal acha que precisa ter um professor, precisa ter isso, precisa ter Não. aquilo, foi na marra. Nem existia treinamento na época, eu acho, para isso, entendeu? Era tudo muito, naquela época, 1997, é muito, Hum, muito, faz muito tempo, né? E aí o que aconteceu? Eu tirei, eu não acreditava que eu tinha hum, tirado. Mas eu demorei, eu acho que uns 6 meses estudando. Eu, ok. eu tinha, eu tinha uma, eu já, e lá foi legal que eu desenvolvi uma técnica para estudar, porque eu falei, como que eu vou estudar? Aí eu falei, eu vou acordar de manhã, vou tomar um café, porque eu gosto de café, e aí eu vou começar a estudar. Eu vou estudar 1 hora e meia por dia. E eu fazia isso. Eu sentava lá na minha cama, tomava meu café. Era legal porque eu gostei da rotina. Eu gostava de acordar e lembrar que eu ia sentir o cheiro do café, que eu ia tomar o café, que depois do café eu ia ler o livro. Então, uma Ok. rotina que eu comecei a gostar. E aí eu passei na prova e falei, nossa, que maravilha. Aí eu pensei, bom, cheguei no meu máximo, né? Hum, O certificado Windows 95, é MCP, Microsoft Certified Professional, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, se eu fosse um MCSE ia ser demais, né? Só que o MCSE, que era o CCIE hoje da hum, Microsoft, tinha que passar em 6 provas, né? Eu tinha passado em uma. E já foi bem hum, difícil. Eu falei, não vou fazer isso 5 vezes. Pensei, não vou conseguir fazer isso 5 vezes. Mas aí eu falei, vou fazer mais uma.
Tem uma prova como era Network Essentials, que era a prova de rede básica da Microsoft. Hum, Fui na livraria Tempo Real, comprei o livro, mesma coisa, mesmo processo, passei. E fui fazendo e fui passando. Em resumo, 1 ano e meio, eu consegui fazer todas as provas da Microsoft, né, todas. Aí eu consegui virar MCSE. E na época, nessa empresa, que era uma empresa americana, eu fui o segundo MCSE da América Latina. O primeiro era um deus. Às hum, vezes ele estava aparecendo na empresa, olha lá o cara lá, puta, aquele cara é MCSE. Tinham dois deuses lá. Um que era MCSE e uma menina. Todo mundo fala assim que é mulher em TI, né? Mas olha só, a primeira certificada da Microsoft que eu conheci era uma mulher. E a primeira CNE da Novell, que é o CCIE da Novell, né, na época da Novell, hum, que eu conheci também era uma mulher. ok. Primeira. Ah, Era ela na Novell e o cara no Windows NT. Eram os dois deuses da empresa, né? E aí eu consegui chegar no patamar do cara, assim, hum, e mudou muito minha vida. Depois que eu consegui chegar nesse patamar, aí as portas na empresa se abriram para mim. Eu não tinha muita dificuldade para poder mover de departamento, entendeu? E aí eu comecei a notar que aí, o quanto que era valioso investir em certificação. ok. Antes de avançarmos para a próxima fase, Luís, eu quero entender algo. Além do prestígio de, oh, se eu manjo isso, eu sou o cara. Tinha alguma outra motivação para além disso para tu querer estudar algo que era tão difícil, que parecia tão além daquilo que tu sabias, do nível em que tu estavas? Tinha alguma outra motivação financeira, seja lá o que for? Tinha, tinha porque o que acontece, né? Eu queria muito evoluir profissionalmente, né? Desde muito, muito novo eu descobri que eu nasci para isso. Eu não sei fazer outra coisa, eu sou inútil. Se tecnologia parar de existir na Terra, eu não sei fazer mais nada. E aí o que que acontece? O caminho que você percorre para a Hum, prova de certificação, ele é o seu prêmio. Não é o canudo, não é o diploma. É o hum, caminho. O que você aprende no caminho é que muda a sua vida. É que abre ok. seus olhos. Entendeu? Não tem nada. CCE, você vai ganhar um número. O que você batalhou e o que você aprendeu para que você ganhasse esse número é o que Hum, muda a sua vida, não é o número. ok. E aí vem o lado, claro, que financeiro vem junto, vem claro. Mas, principalmente no começo da carreira, não era o que me motivava. O que me motivava é saber mais. Ok. Porque eu gostava muito do que eu fazia. Era a mesma coisa que você fosse um jogador de futebol, que o que estava te motivando é para você jogar no time do coração. Aí tem o outro lá que vai te pagar mais, não, mas eu quero jogar nesse time aqui. É mais ou Me menos sinto isso. conectado a isso. Mas naturalmente o lado financeiro ele está ligado. Naturalmente, não tem como escapar, né? Quanto mais você aprende, e isso que é um lado que é uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos. Hum, Hoje, muitos anos, eu sempre sugiro, eu sempre aconselho as pessoas a entrar na área de TI, né? Não forçado, né? Lógico. É muito ruim você fazer algo que você não gosta, mas se você gostar, entra. Por quê? Olha só. Um médico, por exemplo, você estuda pra caramba para ser médico, mas se você for sofrer um acidente, e aí você vai para o hospital, e aí falam, você vai ter que ser operado, senão você vai morrer. Seu cardiologista é aquele. Aí você dá uma olhadinha e vê um cara muito novo, você fala, ai meu Deus. Não é verdade? Porque tem profissão que você agrega. Agora você vê um cara mais, por exemplo, grisalho, né? Isso aí é uma hum, vantagem ser grisalho, né? Aí vai falar, ah, uhum. não, aquele ali conhece. Não pode estar tão velho, né? Tipo, com a mão tremendo. Aí você fala, não, mas tudo assim, ó, que nem eu, né? Exato. Né? Tudo bem, grisalhinho, uma barbinha grisalha. Fala, ah, não, aquele sabe. Hum, Já tá na área há algum tempo, né? Em uhum, TI isso não acontece. Ou, por exemplo, você tem um problema que você foi atacado, a sua empresa foi atacada. E aí você tem que descobrir o que aconteceu no Fire. Ah, vou chamar alguém e tal, aí vem um grisalho. Aí você fala, puta, esse cara é da época do hack F do mainframe, ele não vai nem saber o que é o FTD. Aí vem um cara mais novo, vai falar, ixi, isso vai destruir, cuidado com ele, pode ser que ele hum, coloque um ransomware aí também. é, Então existe a diferença. Então, brincadeiras à parte, qual é a diferença? Em TI, você vale o quanto você conhece. E a uhum, tecnologia ela muda muito rápida. Então não quer dizer que um cara que tem tanta experiência no mercado sabe tanto mais do que aquela pessoa que conhece aquela tecnologia. AI, por exemplo. O que adianta você tá 20 anos no mercado
E AI agora é uma coisa nova. Então não tem 20 anos de AI no mercado. Coisas Uhum. assim. Então, e são poucas as profissões. Então são profissões onde se você batalhar para estudar, mesmo novo, você pode alcançar salários, por exemplo, Ok. muito altos, novo, coisa que em profissões tradicionais você não conseguiria. Na medicina, por exemplo, ninguém novo, não é normal, né? Alguém muito novo está no nível salarial muito alto, né? Maior, por exemplo, de um cara que tem anos de profissão. E daí a gente Exato, consegue fazer isso. exato, exato. Não, é um ponto válido. Ok, então pronto, então tiveste a motivação. Ok, pegaste a certificação, és uma das pessoas com aquela distinção, a empresa começa a reconhecer o teu valor e o teu valor de mercado também, o valor de mercado é outro. Ok, o que é que vem a seguir? E aí vem os desafios, né? Porque eu estava numa ótima empresa, só que eu estava numa ótima empresa e aí eu queria aprender mais. O que que Uhum, acontecia na época? Eu trabalhava com servidores, né? Então eu era especialista, né? O MCSE era especialista em Microsoft. Só que era assim: tinha um problema no servidor, lentidão ao acessar o servidor. Aí o que eu fazia? Eu ficava uma semana fazendo análise. Eu rodava um performance monitor no servidor, onde eu fazia análise de gráficos de CPU, memória, velocidade de acesso a disco, se tinha descarte na placa de rede, eu fazia um check-up. uhum, Eu chego à conclusão: não, tá tudo muito bem. Então é a rede. Eu ia pro meu amigo na rede do lado: "Ô, eu vou passar o chamado para você, tá ali. Mas por que que você passou o chamado? Você passou um chamado para outra área como se você estivesse ofendendo a pessoa. Não, mas por que que você passou o chamado aqui? Não, porque não é servidor. Olha, eu tenho os gráficos aqui, as análises, tudo. Não, pera, passa não, que eu vou ver agora. Puta. Aí entrava numa tela preta. uhum, Qual que é o usuário que está reclamando? Ah, essa é a máquina aqui. Ping 10.0.0.30. Não tem problema na rede. Aí eu, por quê? Tá pingando. Aí mas eu vou falar uma frase que é em português, né? Não sei uhum. se português de Portugal é a mesma coisa. Aí falava, pingou na rede, tá na rede, caiu na rede é peixe. E ninguém conseguia contestar que ele estava errado, porque ninguém tinha conhecimento. Se Eu não podia pingou? falar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E ele não passou Hum, de chamado, ficava comigo. Aí um dia eu falei, não, 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 eu quero aprender o que meu inimigo sabe. Eu, hum, brincando, né? E eu fui uhum, fazer uma pós-graduação em rede de computadores. E aí nessa pós-graduação eu conheci um professor que era um dos primeiros CCIEs do Brasil, no curso hum, de pós. Ele sabia muito de rede de computadores. E ele foi, por muito tempo, a pessoa que eu me inspirei na minha vida. hum. Eu falei, quero ser igual a esse cara aqui. Sabe quando você pensa assim? Queria ser igual a esse Um cara. CCIE mesmo, aí a ensinar Exatamente. tudo, mão na massa. Exatamente. Aí o que que acontece? E eu não sabia muito de redes, né? E Hum, eu fiz pós-graduação em 2000, há 25 anos atrás. E aí o que que aconteceu? Eu fui pro meu chefe e falei, eu posso trocar de área? Ele falou, por quê? Eu quero ir para a área de networking. Por que que você quer ir para a área de networking? É que eu quero entender o que que eles estão fazendo lá. Falou, pode. As duas áreas estão embaixo de mim. Eu falei, mas se eu quiser voltar, eu volto, né? Claro, a hora que você quiser. Eu falei, eu vou, aprendo com o inimigo e uhum, volto super poderoso, né? hum, Falei, sim. vou fazer isso. E aí fui, comecei a trabalhar. E aí pensei, bom, já que estou aqui trabalhando com redes, por que não um CCNA? Hum, 2000. Por que não um CCNA? Imagina 25 anos atrás. O que tinha de material para CCNA? Nada, praticamente. sim, sim. Muito pouca coisa, para não falar que era nada, né? Para você ter uma ideia, eu não tinha internet na minha casa. Eu não tinha internet na minha casa. Nem de escada. Eu tinha Como é que internet estudavas? na empresa só. Estudava na empresa. Com livro. Todd Lamb, Hum, que era os melhores livros do CCNA na época, era é, é. o autor Todd Lamb. E aí o que acontece? Eu peguei e fui estudar para o CCNA. Falei, eu vou estudar um CCNAzinho, não faz mal, né? E tinha um CCNA só na empresa. Um só. Que era Hum, uma mulher, olha só, cara. Que também era uma mulher, eu não lembro o nome dela, mas era uma mulher. Olha ok. pra você ver, todo mundo fica falando de inclusão de mulher no mercado de networking, mas olha só, eu vou pensando na minha história, no passado, eu encontro várias mulheres talentosas assim. Hum. E aí eu falei, ela é boa demais, mas eu podia tentar fazer a prova, né? Estudei, estudei, estudei e passei. Quando eu passei, ninguém me segurava, né? Já sabias o Falei, que é que o ping pingava. já sabia por quê, né? E aí o que aconteceu?
Fiquei com CCNA, que era o básico da Cisco, e fiquei com o Hum, MCSE, que era o máximo da Microsoft, e comecei a pensar, eu conheço servidores, eu conheço rede, eu quero agora sair da minha casa e ver como que a vida é fora dessa empresa. Que foi a empresa que me formou, né? 5 anos. hum, Entrei muito novo na empresa, eu falei, eu quero. Sabe aquele filho que quer sair de casa? Eu sim. falei, eu quero ver como que é fora. E mandei um monte de currículos, né? Para fora e fui chamado para uma empresa que chamava NET, que hoje é a Claro do Brasil, né? Hum, É a empresa de TV a cabo, Pay TV. E aí na NET era uma vaga para cuidar dos servidores, né? E aí o engenheiro, o gerente me chamou e falou: Que legal, você fez o mesmo curso de pós-graduação que eu, né? Ele fez o uhum, mesmo curso, só que ele fez uma turma diferente. Falou: Nossa, o professor era muito bom, né? Eu falei: muito bom. Esse meu gerente, ele era o cara que cuidava de toda a rede dessa empresa. hum, Toda a rede. Firewall, rede WAN, rede LAN. E aí ele falou para mim assim: Bom, a sua vaga, a vaga que você está aqui é para cuidar de servidor. Só que eu tô há um ano tentando colocar alguém para cuidar da rede e não acho. E você é CCNA. Contou muito, eu tinha muito pouco CCNA. Eu falou assim: uhum. Você não quer a vaga de CCNA? Eu, Hum. puta, é porque eu gosto de servidor. Não, o salário é maior. Aí eu falei: Mas eu posso mexer de vez em quando no servidor? Pode, quero. Ah, E ou era seja, bem maior o salário. mas tu tinhas Era mais bem maior. afeição por servidores pelo Windows, não é? Ainda assim, ainda, Ainda. ainda assim, mas eu gostava de redes, Hum, gostava bastante de redes. E aí eu fiquei, na época, com os dois, mais ou menos, né? Eu era o responsável por LAN. Foi quando eu tive contato com o Fire. Primeiro hum. contato com o Fire foi em 2001. Primeiro contato, 24 anos atrás. 4, 23 Fixo. anos atrás. Não, A era Cisco. Checkpoint. Checkpoint. Oh, era um Checkpoint. Nokia já naquela altura, não é? É. E aí E mexia com o servidor também, e quem cuidava dos servidores foi minha segunda noiva, por sinal, né? Hum, hum. Eu tive 3 mulheres, esposas e 5 noivas, né? TI é assim. Isso aqui, essa vida tem. Os desafios são um pouco maiores do que só certificações, né? Tem outras coisas também, né? Tem, tem. Então aí quem cuidava foi minha segunda noiva, né? E Hum, ela deixava eu mexer no servidor, né? A gente se dava bem e tudo mais, eu podia mexer no servidor também, tinha autorização. E aí comecei a gostar. do servidor. É. Exato. Aí comecei a gostar. Só que aí o que que acontece? Eu sentia falta de mais desafio ainda. Hum, Cara, eu tava numa fase que eu queria muito conquistar o mundo, sabe? hum. Numa fase assim. E aí eu tinha mandado outros currículos já. E quem me mandou também uma entrevista foi a Embratel. A Embratel é a Telmex, né? Hoje é a Telmex, que é claro. Era a Ok. maior empresa de telecomunicações brasileira. A maior. Não tinha Hum. ninguém do tamanho da Embratel. E eles me chamaram para entrevista. Falei, eu vou ter que ir. Eu fui, falar assim, a gente está te chamando por causa do seu CCNA. Olha a importância. Ok. Olha a importância, 2001, Hum. por causa do seu CCNA. Tem outros candidatos aqui que já trabalharam em operadora, mas o seu CCNA está fazendo diferença. Olha a diferença. Uma E formação aí eu fui, internacional. fiz a entrevista, tudo mais, passei, aí eu saí, não teve como. E aí, trabalhando numa operadora, aí esquece o Windows, né? Ok. Uma operadora que era full Cisco, totalmente Cisco, esquece. Aí eu enterrei meu lado Microsoft. Não vou dizer que totalmente, né? Porque a gente às vezes precisa fazer algumas coisas com Active Directory e tudo mais, né? Uhum. Eu traba- Mas aí fui redes na veia, fui trabalhar dentro da engenharia de backbone. Aí um Boa. CCNA com aquela rede gigante, entendeu? Aí começou. Ok. Começou a loucura. Nessa fase, tu estás a entrar para a Embratel, em paralelo, ainda és professor universitário. Claro, sempre. Nunca larguei. Sempre, Ok. sempre. E ainda dando aula, né? Aula de redes, né? Hum. E aí na Embratel, o que foi engraçado, é o que aconteceu. Existia. Eu ia estudando, né? Continuei estudando. E eu continuei estudando. E eu tirei o CCNP na Embratel. Só porque sim ou havia alguma necessidade por parte da Porque, empresa? não, motivo meu. Ok. Porque eu queria. Porque eu pensei assim, eu fiz um CCNA. Aí eu falei, a prova de routing, eu conheço funcionamento, posso fazer, fiz. Eu falei, beleza, parou aqui. Aí eu olhei, switching, eu conheço switching, por que não? Aí eu fiz switching. Hum. Aí eu falei, remote access. Remote access, eu olhei aqui. Não é tão difícil.
acho que eu vou fazer, fiz. Aí eu tinha medo da prova de troubleshooting. Eu falei, troubleshooting é uma prova muito, muito ferrada, né? Aí eu Hum. olhei e falei, ah, isso aqui é o que eu trabalhava já. Aí fui e fiz. Aí quando eu vi, eu não tinha. Quando eu comecei a estudar, a fazer o CCNP, eu não tinha um objetivo de me tornar CCNP. Eu ia prova por prova achando, vou fazer mais uma. Foi assim. E aí fui mais uma, mais uma, mais uma. E quando eu tirei o CCNP, isso que foi engraçado na Embratel. A Embratel é uma empresa que ela participa de muito edital de empresa pública, licitações de empresa pública, concorrências, né? E nessas concorrências eles colocam requerimentos. E Sim. tinha muita concorrência que o requerimento era funcionário CCNP. E aí a área de vendas me chamava. Ou a gente precisa do seu CCNP. Tira uma cópia do seu CCNP e da sua carteira de identidade. E a empresa começou a me ver como alguém que estava ajudando em vendas. Uhum. E aí o que aconteceu? Olha só, eu fiquei na Embratel 5 anos e meio, tá? No último ano, no último ano, o pessoal de vendas falou assim: a gente está perdendo muito edital porque começaram a colocar que precisa de CCIE. Você não quer fazer o CCIE para a gente poder participar? A gente paga. Hum. Aí eu falei: oh, que legal. Olha que engraçado, foi uma demanda da. Eu já estava estudando, tá? E eu já tinha o Ok, CCNA escrito já. Eu já tinha o writing. Por que ok. você tirou o writing? Eu não tirei o writing para poder fazer o lab, não, tá? Porque eu achava que o lab era impossível. Eu tirei porque eu achava que dava. Eu queria um passinho um pouquinho a mais, entendeu? Uhum. Eu queria ir um pouquinho mais para ter um gosto, ter um gostinho. Falar, fiz alguma coisa do CCIE. E aí veio Entendi. essa demanda do pessoal de vendas e eles pagaram a primeira tentativa. Aí eu estudei 1 ano e meio com livros também. Então, Hum. mandei trazer muitos livros lá da Cisco, né? Estudei todos eu tinha quase todos os livros CCIE da Cisco. Eu doei depois para uma universidade, né? Eu tinha muito livro da Cisco. E eu fiz. Aí eu fiz as simulações com o Winnie, né? Na época já tinha o Winnie. Aí era o Winnie e eu gastei muito dinheiro, né? Internet Work Expert. Ah, ok, ok. Tá, do Brian e tudo mais. É. Na Ok. época era o melhor. Tinham dois que eram os bons, o Winnie e o IP Expert, né? Ah, E aí na exato. época. É. Ah, Exato. não, na época eu comecei com IP Expert, não foi com ele, não. Com IP Expert. Aí eu comprei as apostilas, né? Uhum. E estudei, fiz a prova e tomei aquele pau. Reprovaste. Nossa, reprovei, mas reprovei bonito, não foi pouco, não. Foi pra sair tonto. Foi aquela luta que você sai de ambulância. Como é que foi a preparação? Porque foi a primeira vez. Dá um pouco de detalhe. Como é que foi? O que é que mudou? A, a Comparativamente primeira ao written e ao CCNP. que mudou foi que, por exemplo, prático, né? A prova era muito prática. Então, Hum. eu tinha lá os simulados, né, da prova no IP Expert, que eram lá os mock labs, né? Que eram Sim. simulações da prova, né? E aí você ia fazendo, você já percebia que o negócio ia ser muito complicado. Você falou, nossa, isso aqui é demais. Muito complicado. E aí eu achei que se eu fizesse os mock labs todos, que a prova estava toda lá. Porque eram uns 4 mock labs. Eu falei, vai ser a combinação dos mock labs, Uhum. né? Então eu Sim. achei, é só estudar isso, fui confiante. A hora que eu Hum. vejo a prova e vejo que não tinha nada a ver, tinha uma pergunta ou outra que era mais ou menos parecida, muito pouco, entendeu? Mas Uhum. tinham perguntas lá que eu nem conseguia entender o que estava perguntando. E tinha um problema também, que no Brasil, porque a prova podia ser feita no Brasil, né? O laboratório tinha umas manhas, o laboratório no Brasil, né? Então os velhos, old school, lembra, né? No Brasil é o seguinte, depois do meio-dia, o acesso ao laboratório ficava extremamente lento, muito lento, muito, muito. Tanto é que a estratégia no Brasil você tinha que fazer a configuração depois do meio-dia no bloco de notas e Hum. ficar só dando paste no, No terminal. no terminal. Não podia escrever, não dava. É Hum. muito lento, entendeu? Olha só para você pegar, que manha. É. Mas eu não sabia de nada disso. Então eu não consegui gerenciar o tempo, nada. Então foi muito mal. Mas só que aí o que que eu descobri? Eu descobri o que faz uma das coisas que faz a grande diferença. E uma das coisas que faz a grande diferença é você ter pessoas com o mesmo objetivo. Foi a primeira vez que eu peguei, conheci pessoas e a gente começou a estudar junto. Isso fez muita diferença. Muita Ok. diferença. Porque tinham pessoas que estavam lá, que estavam na terceira tentativa. Outras já. Então tinham muito para explicar assim ó, depois do meio-dia fica lento. é,
Quando você tem uma questão e a questão está muito demorada, anota num papel e pula, porque essa Hum, questão não vai fazer você reprovar. O que vai fazer você reprovar é o tempo que você vai gastar, você não vai conseguir fazer as outras. Então tinha uma série de manhas que eu adotei pela vida inteira, que eu fui sim, aprendendo da experiência de pessoas. ok, Entendeu? Então isso conta muito, entendeu? ok. E aí eu É, fiz, eu comecei a estudar para o CCI, primeiro CCI em 2001, fiz a primeira prova, acho que em 2003, e foi aprovado em 2007. caraca, Fiz 3 vezes. 3 vezes. Fiz três Foi, vezes. Passei na terceira vez. foi luta. Foi luta. Foi uma luta bem, mas passar a primeira CCI, qualquer CCI, quando você passa, a Ah, sensação é indescritível. Você é o dono do mundo. hum. O mundo te pertence. Então vale a pena. Quando conseguiste o teu primeiro, sabias aí quantas pessoas no Brasil naquela altura eram CCIs? Muito poucas, eu acho que. Vou dar um chute, acho que umas Mais de 10 12, já? 12, umas 12 Não é? pessoas. Ainda, Tem ainda umas não eram 12 pessoas. tantas. Ainda não eram Aham. tantas. Não Ainda eram quando tantas. conseguias dizer o João, e provavelmente conheciam-se todos, não é? Ok. Então, pegaste o CCIE, durante esse período, ainda estava na mesma empresa ou foste para outra? Não, eu já tinha trocado. Eu tinha saído da Embratel e tinha ido para a Verizon. Trabalhava na Ok. Verizon só que no Brasil, né? Na Verizon, Hum, no Brasil. E aí eu tirei o CCI na Verizon. Passei na ok. Verizon. Eu estava na Verizon, tinha. Aí uma história bem interessante também. Quando eu estava na Verizon, eu conheci um amigo, né? O Hum, Gustavo. E ele também estava que nem eu. Eu quero tirar o CCI, eu vou tirar o CCI. A gente. Um dava. Um ajudava o outro, né? Ajudava o sim. outro, ajudava o outro, ajudava o outro. E aí eu passei, né? E aí um tempo depois, acho que 2 meses depois, muito assim, bem próximo, ele passou também, né? E ele foi um dos caras de rede assim mais talentosos que eu conheci, né? Ele gostava mesmo de trabalhar com rede. Sabe quando você conversa com Ok. uma pessoa que trabalha com rede? E hoje, por que que é uma história interessante? Ele é como se fosse um Dana White do MMA na Arábia. Eu esqueci para que liga que ele trabalha. Existe uma empresa de MMA, só que de um sheik lá, né? Da Arábia, de Não um é o príncipe, na One, verdade. é uma outra Eu não marca lembro, qualquer. depois eu vou procurar aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Uhum. Deixa eu ver, só por curiosidade. Hum. Mas continua na mesma área ou é o Dana White mesmo? Tipo Não, gestor ele do lugar. que ele faz? Não, não, ele é um dos depois eu dou uma olhada aqui, não, ele é um dos vice-presidentes, né? Hum, Ele era CCIE e ele trabalhou muito tempo com redes. Aí ele foi para Amsterdã pela Verizon. Ele continuou trabalhando na uhum. Verizon, trabalhou muito tempo lá. E aí ele começou a lutar jiu-jitsu, porque ele sempre gostou de artes marciais. E aí, aí teve um evento da Arábia que queria fazer uma luta no Brasil, né? E aí eu acho que não Hum. sei como conheceram ele. E ele foi quem ajudou a criar o evento no Brasil. E aí ele começou a intermediar a contratação de lutadores brasileiros para participar do evento e virou um Dana White da vida. A vida Eu num acho que caminho a reto. organização que ele trabalhava era a Brave, eu acho. Só que acho que agora mudou. Mas é uma Já não conheço. organização alta. O dono é um príncipe. Aí Então, você vê a tem- diferença, né? De CCE você pode virar um Dana White também. É o único Dana White CCE. tá vendo? Tenho que voltar aqui, recuperar da lesão, quem sabe. O gajo Aham. não se mete nesses campos. Epá, eu também gosto de artes marciais, porque também é desafiante. E agora pra você ver o seguinte, né? Quem faz CCE pode fazer qualquer coisa. É Eu assino uma. embaixo. Eu assino É. embaixo. O nível de conhecimento que a pessoa adquire não é só técnico, não é? Sim. É para além de Controle, técnico, controle emocional, né? Isso é tudo. gestão de tempo, foco, hiperfoco. Epá, é muita coisa só para um exame, que na realidade no exame de técnico acho que só tem uma coisa, mas senão todo o resto é autoconhecimento, praticamente. Duas coisas que eu conto, assim, assim, a gente não conhece as histórias por trás dos números, né? Sim. Então, por exemplo, quando eu fui fazer o CCE de voz, eu tinha um amigo que ele conhecia muito voz, muito. Trabalhava numa empresa, esse amigo conhecia muito voz. Quando eu saí eu fiquei um ano na Verizon, né? Saí da Embratel, eu Hum, fiquei um ano na Verizon.
E aí eu fui para uma outra empresa. Fui para uma empresa que era uma parceira Gold Cisco. Né? Essa empresa não existe mais. E nessa empresa, eu conheci uma pessoa que conhecia muito voz. Mas demais. E aí ele queria fazer o CCIE. E na época eu já tinha 3 CCIs. E aí ele falou, vamos aí, vamos. Eu falei, vamos. Vai, eu vou estar com o mestre aqui, ele vai me ensinar bastante, né? Aí eu montava laboratório, final de semana eu Hum. entrava na máquina dele, ele entrava na minha máquina, poder arrumar o laboratório, a gente ficava estudando. E ele, o sonho dele era tirar CCIE. Aí ele foi primeiro do que eu, foi um mês antes. Ele foi e 2 meses antes. Ele foi, passou na prova de primeira. E a prova de voz, o pessoal fica falando qual é a prova mais difícil. Cara, é a de voz. Não É tem sério? como não falar que é a outra. Não tem como você falar que a outra prova é mais difícil. Não tem Hum. assim. Cara, vai para uma prova cheia de telefone pendurado. Você tem que mexer no equipamento. Nem é só linha de comando. Você tem que resetar equipamento. Se reseta, não sabe se vai voltar. Cara, Entendo. tem que dar. Cara, a prova de voz ela é animal, cara. Assim, para mim ela é insana. E ele foi e passou de primeira. E era raro passar de primeira na prova de voz. Muito raro. E aí ele passou, e aí falei, legal, ele passou, vou passar também. Só que aconteceu, ele passou, e um mês depois que ele passou, ele faleceu. Teve uma morte por causa de dengue, se eu não me engano. Caraca. Ele faleceu. E ele faleceu 2 dias antes de eu fazer minha prova. Aquilo deve ter te chocado. Eu quase que eu não fui fazer a prova. Eu quase que não fui. Porque na época eu estava me preparando para poder me arrumar para poder ir, né? Preparando as coisas, era no dia seguinte. Aí Uhum. vem a história de que ele teve uma morte súbita, ninguém sabia do que ele morreu. Morreu. Aí começaram até a falar, morreu porque ficou estudando muito CCI. Eu falei, não é por isso, deve ter alguma coisa, né? E aí eu comecei a pensar se valia a pena o que eu estava fazendo. Porque meu filho já tinha nascido e tudo mais. Eu falei, vale a pena? Eu comecei a pensar, sabe? É coisa que acontece. Uhum. O pessoal era muito próximo. Eu falei, mas eu estou fazendo isso para quê? Ele fez e agora a placa dele, o CCI dele, ele nem desfrutou, né? Nem conseguiu comemorar tudo que tinha que comemorar. E aí eu fiz, eu fui muito mal. Eu fiz, não passei, Hum. mas eu fiz de novo e passei. Passei na segunda, na prova de voz. Muito difícil a prova de voz. Então, eu tive uma superação que foi um pouco além da parte de estudo. Sim. Foi muito psicológico. É muito difícil você fazer uma prova sabendo que alguém que estava estudando com você para essa prova Sim. morreu. Ninguém tinha Uhum. explicação porque a pessoa tinha morrido. Acidente de carro, uma bala, é pá, pessoal, ok, aconteceu isso. Agora, Não, sim, ele, da noite pro dia. ele era atleta e estava correndo. Caraca. E aí, tá. Então, isso é uma coisa. O outro, no de data center, eu tinha uma doença e eu não sabia o que era. Não sabia porque ninguém descobria. Mas era alguma coisa ligada à hipoglicemia do Hum. sangue no sangue, né? Mas ninguém sabia o que que era. Não sabia se era do coração. Eu passava mal. Hum. Passava mal quase desmaiando. Mas passava muito mal. Aí, estudei para a prova. Estava em RTP para fazer a prova. E aí, na noite antes da prova, eu comecei a passar muito, muito Caraca. mal. Muito, muito, muito mal. Muito mal. Eu passei tão mal, para você ter uma ideia, que eu fiz uma carta em inglês explicando pro meu irmão o que que ele tinha que fazer com a minha família. Eu fiz, cara. Estavas com receio mesmo que. Não, não foi. Eu falei, eu vou morrer. Eu tava muito mal. Aí o que que eu fiz? Eu fiz uma carta e eu falei, americano não vai ficar entrando no meu quarto. Vai Hum. passar mais 3 dias, aí vai acabar a minha diária, ele vai querer saber por que que eu não paguei, aí ele Uhum. vai entrar, eu vou estar estendido aqui morto. Eu falei, deixa eu deixar uma carta para explicar. Deixei uma carta explicando. Deixei a porta aberta, semi-aberta, não dormi com a porta aberta. Porque eu falei, depois ninguém vai Sim. ver que de repente semi-aberta. Aí fiz uma oração para Deus e falei, que aconteça o que tiver que acontecer. Hum. Passando mal, eu falei, vou dormir. E deixei o despertador por hora da prova. Eu falei, eu vou tomar a decisão quando o despertador tocar. Fui dormir, porque eu tinha estudado muito. Eu falei, eu me recuso de vir aqui, depois de tudo que eu estudei, e não fazer a prova porque eu tô passando mal. Eu falei, eu me recuso. Falei, mas eu também não vou morrer. Eu falei, vamos fazer o seguinte, a carta já tá aqui em cima da mesa, vamos colocar o Hum. despertador e vamos dormir. Dormi, acordei melhor, bora, vou fazer. Fui fazer. Passei. Caraca. Fónix. Isso é daqueles momentos decisivos, não é? Ou você chora, ou você lembra de tudo que você passou para chegar naquele Uhum. momento. Assim. Entendeu? Não tem um lutador que, quando vai lutar, já teve casos recentes, ele tá com o dedo do pé quebrado.
Mas ele fala, eu vou lutar com o dedo do pé quebrado. Não quero saber. Hum, Entendeu? O Poatan, ele tava com o dedo do pé quebrado na última luta. E ele falou, não, eu não vou adiar a luta, não. Eu vou fazer. Foi a mesma coisa. Mas também ninguém quer morrer, né? Eu tenho que ter um plano, né? Meu sim. plano era um papelzinho em cima de uma mesa. Falei, já tá aqui tudo escrito aqui que é pra fazer. Falei, olha, você faz Ah, isso daqui, tal, tal, tal. E assim, então, é mais, né? Tem coisas além da prova, né? Tem toda uma sim. história, todo mundo tem uma história, né? Todo mundo passa por alguma coisa, ou tem que passar por uma dificuldade financeira para fazer a prova, porque a prova não é barata, né? Tem histórias. Tem que saber lidar com a família, né? Tem muita gente que não vai olhar com bons olhos. Vai pensar que você está exagerando, vai pensar que você não liga para os amigos, porque você tem que ficar um pouco mais sozinho, né? É isso, Sim. é uma jornada. Não, e nunca é fácil, não é? Nunca é fácil. A primeira até a quinta, o número de tentativas nunca foi uma jornada fácil. Não, não é. É agradável quando passa, né? E Sim, é agradável também o caminho. Tudo que você aprende é muito bom. É muito legal ok. aprender tudo, né? Tem tecnologias que você estuda que você não trabalha no dia a dia. Então você nunca teria a possibilidade de estudar. Você vai estudar algo que você não precisa? Eu não consigo. E uma outra coisa, a gente tem que se manter atualizado. Hum, Ok. Como que você vai se manter atualizado se você não tiver uma demanda? Você pode criar sua própria demanda. Por exemplo, ter um objetivo de uma certificação. Daí, com aquele objetivo da certificação, você estuda e aí você vai hum, aprender. Eu não gosto de estudar sem objetivo. Eu vou estudar por estudar. Ah, vou estudar porque eu quero. Não. Por que que eu quero? Se eu ok. não tiver objetivo, eu vou falar com a minha mulher, vou levar ela no cinema, vou jogar bola com meu filho. Eu tenho que ter um objetivo. Qual é? Uma certificação é um bom objetivo. Ok. Pegando esse ponto da certificação, e é o que eu quis pegar aqui a tua perspectiva, entre a formação profissional e a formação acadêmica. Muitas são as pessoas que não entendem quer o valor de uma e também não sabem por onde começar. O habitual, o tradicional é as pessoas, vamos pegar numa faixa etária aí, 18, 19, 20, vão entrar para a universidade porque é o caminho lógico que muitos pais direcionam e que também as pessoas não têm discernimento de questionar se de facto esse é o caminho que devem seguir. Tu, enquanto professor universitário, enquanto profissional e formado com formação profissional, como é que tu vês esses dois caminhos alternativos? Eu vejo assim, para ficar mais fácil, vamos separar. Vamos separar o lado técnico. Esquece um pouco o lado técnico. Antes do lado técnico, quem é você? Você é um ser humano. Você é uma Sim. pessoa. Mesmo quando você for um técnico, imagina que você está entregando um projeto, ou desenvolvendo um projeto. É uma pessoa desenvolvendo um projeto para outra pessoa. A técnica é a ferramenta. Os relacionamentos são com pessoas, a vida é com pessoas. Ok? O lado técnico é diferente. A faculdade, o curso acadêmico, é para a pessoa. Você tem que evoluir enquanto pessoa. Você tem que evoluir. Não adianta você ter a melhor ferramenta e você não se evoluir. Então, o que você vai aprender numa faculdade? Literatura. Ah, para que eu vou usar literatura para fazer redes? Para redes, talvez não. Mas quando você for um consultor e estiver apresentando para o cliente alguma coisa, essas coisas que a gente chama dos soft skills, elas vão ajudar. Matemática, por exemplo. Ajuda pra caramba. Não adianta você não conhecer matemática e você trabalhar com tecnologia. Ah, mas e tem coisas que podem parecer que são inúteis. Por exemplo, é, psicologia. Por que que eu vou aprender psicologia? Eu tô escrevendo um livro para a Ciscopress, né, que vai sair no final do ano, sobre segurança. E nesse livro tem um capítulo falando sobre como que os hackers trabalham. E nesse capítulo eu descrevo que a grande maioria dos hackers usa psicologia nos ataques. Porque ela está atacando um ser humano. Então, para atacar um ser humano, como eu faço você clicar num link malicioso? Você vai lá e clicar porque você quer? Não. Existem coisas, por exemplo, eu tenho que fazer você confiar em mim. E como eu faço você confiar em mim? Primeiro, eu finjo ser alguém que você respeita. Depois, eu crio um senso de urgência. Então, você tem que fazer isso agora, porque é para a pessoa não poder pensar. Depois, eu crio um senso de necessidade. Então, juntando os três, o cara clica num link. E aí há já especialistas que dizem, por exemplo, teve um ataque muito famoso, de uma empresa muito famosa, que um cara ligou para um helpdesk e falou assim: eu sou o presidente da empresa
e eu tenho que fazer uma transferência bancária urgente agora. Falou assim, senhor, mas essa transferência... Não, não, não. Você sabe com quem você está falando? Eu preciso agora. Qual que é o seu nome? Eu preciso agora. É para a empresa. Não, sim, sei quanto que é. Não sei quantos milhões. Ah, não sei o que. Tá bom. Ah, muito obrigado. Você fez um bom trabalho. E a pessoa acha que fez algo. Isso foi tudo psicologia. O que que ele não usou um ransomware? Eles não usou nada. Eles usou um telefone. Então, assim, isso é psicologia. Uma outra coisa. Quando você faz um assessment ou uma auditoria e você mostra o que você encontrou, que ele chama dos findings, as pessoas acreditam no que você fala? Ou elas tentam dizer, não, minha rede não está ruim, não. Não, isso que você está falando não é verdade. Não é? O que que é isso? Isso leva na parte de filosofia, uma história que a gente chama da Caverna de Platão. Caverna de Platão era uma história onde os prisioneiros ficavam numa caverna presos e atrás tinha uma fogueira e tudo que ele via eram sombras e eles achavam que as sombras eram reais. E eles ficavam anos imaginando que tudo, a vida deles era aquela sombra. Um prisioneiro conseguiu sair e olhar o mundo e ele percebeu que as sombras eram uma ilusão. E quando ele voltou para contar para todo mundo que isso aqui não é verdade, isso aqui é sombra, o mundo real está lá fora, ele não foi aceito. Entendeu? Aonde é que você vai aprender essas coisas? Não é importante? É importante como pessoa. Você precisa ter isso. E aí você não vai. E aí, por exemplo, a base de IA, a base de inteligência artificial é pura matemática. Daí você vai aprender isso aonde? Em cálculo, nessas coisas. Então, a formação acadêmica ela é importante para formar você enquanto ser humano. Muito importante. Agora, tecnicamente ela vai te trazer para o mercado de trabalho? Não, não. Mesmo em uma faculdade, a parte técnica ela é muito pequena, ela é introdutória para o mercado. Aí você vai fazer ou uma pós-graduação, diferente de um MBA. O MBA é muito executivo, não é nada técnico. Uma pós-graduação, ela é mais focada na parte técnica, só que você vai ter um ano e meio às vezes só, que é pouco tempo, ou cursos de especialização e as certificações. Então, a parte técnica, quem vai te trazer são as certificações, elas vão te dar mais ferramenta para que você se posicione bem para o mercado. Ah, mas se eu não tiver essa parte acadêmica, tá? Você vai ter uma ferramenta muito legal, só que você, que é o mais importante, você não evoluiu. A evolução que você tem passando pelo meio acadêmico, ela é muito grande. Como você, como ser humano. Por isso, a faculdade não é só para a parte técnica, né? Você tem faculdade de humanas também e outras coisas. Então, o que eu faria? Exemplo, meu filho. Meu filho, ele é pequeno, tem 13 anos, mas um dia ele vai perguntar para mim isso aí. Falar, filho, faça uma faculdade, entendeu? E aí depois você se especializa com treinamento técnico pro mercado. Vou dar um exemplo. Eu sou professor de MBA. No meu curso de MBA, eu dou aula de cloud, segurança em cloud, voltada para a AWS. A primeira coisa que eu falo para os meus alunos é assim: olha, eu sou muito técnico. O meu curso é o mais técnico que vocês vão ter no MBA, mas o meu curso não é um treinamento de AWS. Eu tenho 5 dias para te passar uma imagem executiva de negócios e rendição em cloud. É diferente. Diferente de um curso que o instrutor vai te ensinar todas as funcionalidades da ferramenta, entendeu? Então são coisas diferentes. Então eu diria isso. Tem um colega meu que ele é triple CCE, ele é CCDE, ele está nos Estados Unidos hoje, e ele não tem diploma universitário. Não tem. E ele um dia foi fazer uma entrevista, e ele na entrevista ele ficou preocupado, porque as empresas mesmo, muitas empresas não contratam sem diploma universitário. Faz parte do processo de RH. Às vezes, o diploma universitário é a base. Depois ele quer saber se tem certificação. Tem empresa que, se você não tiver formação universitária, você não pode nem participar do processo seletivo. Tá? E aí, um exemplo, um ex-aluno meu, ele se formou na faculdade, só que ele teve um problema de documentação. E ele não correu atrás, então ele não pegou o diploma. Tem uma burocracia para pegar o diploma. Ele fez tudo, passou. Não, e ficou anos trabalhando, trabalhava na IBM. Ele se tornou especialista do QRadar, parte de segurança, sim, da IBM, né? Que agora está com a Palo Alto. E ele foi convidado para ir para os Estados Unidos. E ele quase não foi, porque ele não tinha diploma. E ele já trabalhava na IBM. Ele quase não foi. Aí ele me ligou, me ajuda, pelo amor de Deus, porque eu vou mudar com a minha esposa, não sei o quê. Aí eu fui intercedi com ele junto à universidade.
E a gente conseguiu em tempo recorde arrumar o diploma dele. Sem o diploma ele não ia. Então, na verdade, não são excludentes, são complementares. Tem que ter os dois. Dependendo do objetivo de carreira que a pessoa queira ter na vida, não é? Procura complementar os dois em algum estágio da Sim. vida. E lembrar que a universidade também, ela não só para carreira, ela vai te evoluir como pessoa também. Então é bom para você também, enquanto pessoa, não só pensar na sua carreira profissional, mas você como pessoa, sim, Ok. também é importante. Agora, temos visto aqui o surgimento de AI para tudo, AI que está a tirar trabalhos, vai tirar trabalho dos engenheiros. Como tem sido a adoção de AI do teu ponto de vista dentro das empresas? É algo que nós já sabemos que as empresas estão a adotar isso a 100%, mas como tem sido essa adoção? Porque eu, externamente, ou por aquilo que eu vejo nas redes sociais e tudo mais, faço muito em chat GPT, que tem lá suas utilidades, mas quero saber de ti, para que é que tu vês a adoção de AI no dia a dia dentro das empresas? Não. A adoção já é uma realidade há algum tempo, tá? Não é uma promessa, é uma realidade. Eu Uhum. vejo muito para poder agilizar processos. Então, por exemplo, trabalho muito com agentes de AI. No Ok. caso da Cisco, a Cisco trabalha com AI com TAC. Quando você abre um chamado, existe um agente, se eu não me engano, o nome é Watson, que ele analisa o que você colocou, analisa os logs que você fez upload, e na hora que direciona o chamado pro agente do TAC, ele já dá uma ideia, uma sugestão do que pode estar acontecendo. Isso já é uma realidade. Então, isso já ajuda bastante já. Então, por exemplo, começou nessa parte com TAC. Hoje a gente tem, por exemplo, AI dentro da empresa, né? Falando de Cisco, mas todas as Sim, sim. empresas têm. A gente tem um chat GPT, que o nome é Circuit, que é Hum. nosso. Qual que é a grande diferença? Não usar nada público. Porque quando você usar alguma coisa pública, você não pode alimentar a ferramenta com dados mais sensíveis, dados da empresa. Então, por exemplo, o Circuit é um chat GPT que tem dados da empresa. E se eu tenho algum tipo de dúvida, porque a Cisco ela tem um monte de departamento, com um monte de documentação, e eu quero saber algo, eu posso perguntar para o Circuit e ele consegue olhar bases do TAC, intranets internas, documentações da empresa. Então, isso, assim, traz muita informação. E hoje eu diria que esse circuit, né, que é o chat GPT, eu uso Uhum. ele todo dia. Yeah. Uma AI hoje, ele é o seu melhor ajudante. Não tem como. Ele fala todas as línguas possíveis. Ele, ele é muito ágil. O nível de assertividade vem melhorando cada vez mais. A única coisa é que você não pode confiar 100% no AI. Ok. Tá? Não pode colocar exemplo. Por exemplo, às vezes você, vamos supor, script de equipamento. Você pode até pedir, cria um script EM que faça isso. Uhum. Ele vai jurar que funciona, mas muitas vezes você vai bater o olho e vai ver, isso aqui não funciona, esse comando aqui nem existe. Já aconteceu, já vi Entendeu? isso no chat GPT. E Entendeu? E ele como é que jura se para você. passa? Mas você tem que Aham. começar a aprender a trabalhar com AI. Às vezes eu faço perguntas para AI, por exemplo, e eu vejo que está errado. Eu falo assim: olha, mas eu tenho essa visão e eu não achei na internet nada que corresponda ao que você disse. Você tem certeza? A AI é humilde. Você coloca a AI contra a parede e pergunta: você tem certeza? Aí ele Hum. começa: você tem razão em ser mais cauteloso. Aí ele começa a rever o que ele perguntou. Mas de cara, ela nunca está errada e ela sempre tem uma resposta. Você tem que saber filtrar. E fora isso, né, nos produtos das empresas. Existe uma Hum. demanda muito grande de AI em produtos das empresas, né? Então, por Hum. exemplo, o Fire da Cisco FTD já tem um controle com AI, né? Existem ferramentas de segurança, né? O Hypershield, que é uma ferramenta nova que não saiu do mercado também, que ela vai ter uma ferramenta que ela vai fazer o controle de ataques também baseado em AI, né, em Hum. perfil de tráfego, né? Então, é uma realidade. Hoje, eu trabalho muito com AI para trabalhar mesmo, entendeu? Assim, Ok. independente da profissão que eu tivesse exercendo hoje, AI eu estaria usando. AI eu não diria que é o futuro, né? É o presente. Cérebro ao lado, um assistente ao lado para ajudar-te a fazer aquilo que tu já fazes no dia a dia. Exatamente. Eu uso até para refinar texto. Eu vou mandar um correio muito importante, por exemplo, para alguém muito importante. Sim. E aí, será que eu estou sendo
educado o suficiente? Será que eu estou sendo Uhum. claro o suficiente na mensagem? Sempre que eu coloco lá, me traz algo Ok, fenomenal. ok. Falo, realmente aqui eu queria ter escrito assim. A única coisa que acontece, às vezes, a gente tem que acostumar um pouco com a AI, né? Porque eu tenho um relacionamento, eu tenho uma AI local também, local, Hum, minha, né? Não é da Cisco. Porque eu coloco coisas também mais ali confidenciais, até coisas do uhum, trabalho e coisas minhas, né? ok. E aí eu estava trabalhando com ela e ela fez um trabalho tão bom que eu perguntei, falei para ela assim: excelente trabalho. Hum. Ah, deu vontade. Trabalha todo dia comigo, fez um bom trabalho, eu falei, excelente trabalho. Até que ela respondeu, obrigado, Luiz. Aí eu fiquei um pouco assustado. Falei, como sabe meu nome? Aí eu falei, não, como você sabe meu nome? Hum. Aí ele, porque um ano e meio atrás eu fiz uma apresentação, uma palestra, e eu pedi para ela fazer um resumo sobre essa apresentação. E ela descobriu meu nome e ficou com meu nome. A É, memória, não é? exatamente, entendeu? E aí é isso. Eu falei, não, beleza. Mas só que ainda depois eu falei, não é papo de louco, não, tá? Eu Uhum. falei, você sabe que dados confidenciais têm que ficar aqui, você não pode compartilhar com ninguém. Ele falou, claro. Bom, Hum. falou que não vai, né? Mas é local também, não tem como compartilhar, né? Por isso que eu prefiro usar AI local, né? Ok, não, eu lembro, eu também uso o chat GPT, ainda não montei a minha AI local, e a primeira vez que ele ou ela tratou-me pelo nome, eu também fiquei assim, epá, eu não me lembro de ter dito, oi, eu sou o Silésio. E eu não me lembro Também. de ter te dado tanta intimidade. É, pá, foi assim, e, epá, e depois, quando o indivíduo, epá, primeiro começa a utilizar, mas depois, epá, fui entender como é que funciona aquilo, a arquitetura, e a pessoa vê, ok, ok, estamos a alimentar algo aqui Sim. e está a deixar um rastro aqui de coisas muito bem identificáveis e é abismal. Como alguém já disse, é mais prático ir para o chat GPT e pedir aconselhos do que ir para um psiquiatra ou para o teu psicólogo e falar sobre a tua vida. Não é? É, aí É. eu já não sei o quanto que isso é. Não sou especialista, tá? Mas teve um amigo que falou que já fez isso, tá? Eu fico um pouco na dúvida o quanto que ele conhece o que tá fazendo, né? A AI, né? Porque Hum, um psicólogo ele tem algumas regras, né? Ele estudou. E a AI acha que sempre vai estar certa, né? Eu tenho medo de, no futuro, poder dizer algo para que não seja tão bom para a pessoa, né? uhum, Mas para algumas coisas técnicas, por exemplo, eu uso essa AI local também quando eu faço auditoria de segurança. hum, Por exemplo, eu treinei ela em algumas metodologias de segurança. CISA, com os modelos Zero Trust, NIST, então, uhum, tem lá, tá treinado nesses modelos. E aí, às vezes, eu fiz um esquema, eu pego um questionário de um cliente, eu falo assim, ó, é, gere um gráfico de grau de maturidade baseado em CISA modelo 2.0, baseado nas respostas dessas perguntas. Aí eu tenho as perguntas previamente feitas, as uhum, respostas do cliente, carrego, e ele me gera o gráfico e ele calcula. E depois daquele cálculo, eu falo, eu quero que você me explique por que desses números. Eu quero que você mostre o cálculo que você fez. Aí ele fala: isso é porque está assim, porque o cliente não tem um NAC implementado, a parte de wireless, por exemplo, apesar hum, de ter postura, não tem autenticação baseada em certificado digital, então dou essa nota. Cara, eu falo, eu concordo 100%? Não, mas imagina que eu sou aquele cara super poderoso, auditor, que eu tenho meu assistente e fala, hum, calcula para mim aí, assistente, deixa eu ver se você sabe fazer. Sabe o médico na sala de cirurgia, que tem os hum. outros trabalhando? Aí eu Sim, olho e sim. falo assim, você tá bom, não tá tão bom assim não, mas tá mais ou menos. Daqui que eu vou arrumar um pouquinho. Tô Ok, arrumadinho, mas ele faz coisas que eu demoraria uma semana, faz em horas. ok. Então, Então, tem o seu valor no dia a dia. eu escutei uma frase ontem sobre a parte de engenharia, foi ontem ou fazem 2 dias, que eu concordo, viu? Uma pessoa falou o seguinte, que eu não vejo muitos engenheiros sendo trocados por AI. Né? Eu acho que a maioria não vai ser trocada. O que Hum, eu vejo é muitos engenheiros fazendo seus trabalhos 10 vezes mais rápido. não sei, não sei. Eu tô, epá, o que nós temos visto aí nas notícias é que várias empresas têm estado a substituir, né, por AI, inclusive acho que é o CEO da Salesforce, cheguei a ver uma entrevista dele, Marco qualquer coisa, ele disse, epá,
nós tiramos não sei quantas pessoas em termos de produtividade, isso subiu Sim. 30% não, tipo, os números mesmo são abismais. Eu disse, pá, a ideia é reduzir o máximo possível e a jornalista ainda perguntou, olha pá, se a AI se tornar tão boa para tomar o seu lugar, o gajo ainda disse então de brincadeira, por mim tudo bem, né, mas claro que não é esse o objetivo, mas está-se a caminhar por aí. Né? Olha, o que eu vejo é o que for muito manual que eu digo assim, processual melhor, Exato, exato. AI vai substituir, não tem nem por que não substituir. Então, Exato. muita coisa, por exemplo, eu vou fazer algum processo que passa por vários departamentos. E por que que passa por vários departamentos? Porque tem bases de dados diferentes, cada um tem tipo Uhum. de conhecimento, tem que ter. Isso aí é claro que vai sumir. Agora, o que diz respeito, por exemplo, a um exemplo, a parte de engenharia. Como é que você vai entregar a responsabilidade para uma AI de um projeto? Não tem como. Você não sabe se a AI está fazendo Sim. certo. A AI sempre está acertando. Sempre. Sempre. Se eu chegar para a AI, por exemplo, eu não tenho mais equipe de redes. Tá bom, eu não tenho mais equipe de redes. Mandei todo mundo embora. AI, eu tenho esse projeto, faz um script para mim. Quem falou que esse script está certo? Pode ser que a maior parte até esteja, mas ele vai Sim. te jurar que está certo, vai botar um monte de Uhum. bobeira É, e você vai claro. se dar mal. É, é. Entendeu? Então não dá. Agora, o engenheiro, ele propriamente, ele próprio pode, em vez de demorar dias fazendo um script, fazer em horas. Uhum. Joga na AI, aí manda o script e fala: bom, isso aqui quase acertou, vou mudar isso aqui, não sei o que, isso aqui. E uma coisa que sempre vai ter, por exemplo, hoje eu estou trabalhando muito na parte de segurança. Na verdade, existe AI para segurança, que é onde a AI vai entrar na parte de segurança, mas existe segurança para AI. A própria AI não é segura. Hum, Então, quem vai fazer a segurança da AI? Ela mesma? Não. Alguém tem que tornar a AI segura. ok. Ou seja, a forma como ela interage com as pessoas, com os processos. Também, também. Olha só, tem que pensar o seguinte: AI é um carro de Fórmula 1, Uhum. certo? E a pista? A pista é infraestrutura. E a segurança é o guarda-reio. Vou te dar um exemplo. Eu tenho AI, tá? Aonde é que eu vou colocar a AI? Num servidor. E aonde é que eu vou colocar o servidor? Numa fabric de data center. Uhum. Quem criou o servidor? Quem criou a fabric? Não foi a AI. A AI entrou dentro disso. Sim. Então, quer dizer, todo mundo que trabalha com data, com ACI, por exemplo, AI não vai. AI está rodando dentro do ACI. AI é o cliente do ACI. Você tem que Sim. montar uma estrutura. E a estrutura e a infraestrutura de AI ela é um pouco diferente por causa da latência. Ah, A exato. parte de É. clustering é diferente, a parte de redes é diferente. Ela é bem Sim. diferente. Um modelo de AI, uma topologia de AI numa Fabric, ela é um pouco diferente de uma ACI tradicional. Uma Uhum. coisa. Outra coisa, e a segurança? Eu tenho um cluster de AI, eu tenho 20 servidores de AI fazendo um cluster. Como que eu faço um servidor não atacar o outro, se ele for Hum. comprometido? Microsegmentação. Quem faz microsegmentação? Não é AI. Como que eu faço a parte da AI consultar, por exemplo, o banco de dados ou um bucket na AWS com dados de cliente e eu faço só alguns notebooks consultarem e outros não? Notebook são instâncias, né, no modelo de AI. Hum. Alguns notebooks consultarem e outros notebooks não. Com que regras baseadas em IAM, por exemplo. Então, assim, a AI, alguém tem que tornar a AI segura, e não é ela própria. E Ok. alguém tem que criar estrada para a AI rodar. E ela Sim. também não vai crescer. O carro não cria estrada para ele próprio, o carro só anda na Sim. estrada. E É. mesmo assim, precisa de um piloto. E os pilotos de AI são profissões novas que estão surgindo, que não existiam antigamente. Então ela vai matar algumas profissões? Sim, provavelmente. Outras ela não vai matar, e sim ela vai demandar mais. Então alguém Uhum. que trabalha com redes vai morrer por causa de AI? Não, quem vai montar a rede da AI? Você, mas a rede da AI é um pouco diferente o design. Já tem um CCDE para AI, né? Já tem uma Eu tracking cheguei nova a do ver, sim, CCDE sim, sim, uma das para AI, áreas aí. Exato. entendeu? E alguém vai ter que montar a rede e alguém vai ter que montar a segurança da AI. Eu tenho uma apresentação, a Cisco ela faz um curso para clientes sobre AI, né? Hum. Então, desde a parte de programação e tudo mais, o módulo 5 é o módulo de segurança. Aí eu dou esse curso para Hum. clientes. Eu falo só sobre segurança para AI. Como Ok. tornar a AI segura. Fora interações. Como que eu vou impedir, por exemplo, que alguém crie uma bomba com AI? Como que eu vou impedir que alguém entre numa AI
e peça todos as informações dos clientes de uma empresa. Né? Que tem os conceitos que a gente chama de guardrails, né? E tudo mais. Perfeito. Então, assim, tem um monte de conceito de segurança para IA. Então, Ok. tem bastante coisa. Vai ter alguma afetação negativa? Sim, com certeza, como qualquer tecnologia disruptiva, que é o caso da AI, né? Mas vão ter oportunidades. Agora, pegando esse ponto, mesmo para terminarmos, Luís, o que é que tu recomendarias para o pessoal que quer entrar em TI, o pessoal que está em TI, tipo, para pegar essa nova onda de oportunidades que tem no mercado? Olha, eu acho que no mercado hoje você tem a onda e você tem as bases, né? Então, por Uhum. exemplo, infraestrutura sempre vai ser uma base, sempre. Se você trabalhar com segurança e não conhecer redes, você não vai conseguir trabalhar com segurança de forma efetiva. Se você trabalhar com servidores e não conhecer redes também. Então, a parte de infraestrutura, ela é uma base e a parte de cloud também. Então, infraestrutura e cloud é uma base. Agora, o que o mercado está chamando bastante? AI, cloud continua chamando bastante também, e segurança. Segurança para quê? Aí segurança a gente brinca, né? Por exemplo, quando você tem um problema na sua casa, ou no seu carro, eu preciso de um engenheiro. Você não precisa falar, eu preciso de um engenheiro, você fala, eu preciso de um engenheiro mecânico, né? Hum. Preciso de um engenheiro mecânico. Quando você tem um problema com a parte elétrica, eu preciso de um engenheiro eletricista. Quando você tem um problema com a estrutura da sua casa, eu preciso de um engenheiro civil, né? Quando você tem problema de segurança, eu preciso do especialista de segurança. Só Uhum. que eles precisam de especialista de segurança para AI, para OT, para data center, para wireless, para service provider. Segurança é segurança. Deu problema de segurança, eles chamam os caras de segurança. Só que segurança está espalhada em todos os lugares. Uhum. Tá? Não tem, então, assim, segurança também ele vai no topo. Tá? Então tem segurança, então tem o mercado de segurança está muito aquecido e tem muito pouco profissional. Então o que que eu vejo as demandas? AI, cloud e segurança. Hoje são as demandas maiores que eu vejo. Mas qualquer um desses profissionais tem que conhecer a base, né? Não adianta Perfeito. você falar assim, por exemplo, eu quero aprender cloud, tá? Mas e as bases da cloud, né? Que é a parte de infraestrutura, por exemplo, né? Se você não conhece infraestrutura, você não consegue trabalhar em nenhuma dessas áreas, né? E também uma base muito boa também é a parte de programação. A automação hoje ela existe em todos os lugares, em todas as verticais. Vou trabalhar com segurança, alguém vê alguma coisa de automação. Vou trabalhar com AI, também tem muita parte de programação. Tá? Então, a parte de criação de agentes e tudo mais. Então, eu diria isso. Hoje, o boom do mercado, cloud, sempre vai ter que ter, né? Sim. AI e security, parte de segurança. Ok.